Olá, vamos para mais uma lição das 50 lições que eu aprendi no livro de Gênesis. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 e a lição que ele nos traz. Este capítulo trata do registro da descendência de Adão. Alguns personagens se destacam aqui, por exemplo, Sete, como um símbolo do recomeço com Deus, Enos, que no capítulo 4, versículo 26, diz que na época em que Enos nasceu, começou-se a invocar o nome do Senhor. E no final do capítulo nós temos Noé. Quando ele nasceu, seu pai Lameque disse que ele iria aliviar o trabalho e o sofrimento deles. E isso nós vamos ver amanhã. Mas eu gostaria de destacar aqui a pessoa de Enoque. Ele tinha 65 anos quando nasceu seu filho Matusalém, o homem que mais viveu em todos os tempos. Depois que esse filho nasceu, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus 300 anos. Agora, imagine como deve ter sido difícil andar com Deus nos dias de Enoque, quando a libertinagem e a violência prevaleciam e só um pequeno grupo cria em Deus. Com certeza, havia algumas possibilidades de amizades para Enoque, mas ele fez a sua escolha. Ele escolheu andar com Deus. E ainda hoje a história se repete. Os dias são maus, as possibilidades de amizades são muitas e as mais variadas, mas nós precisamos ter cuidado das pessoas com quem nós vamos andar na jornada da vida. A Bíblia diz assim em 1 Coríntios 15 e 33, não se deixem enganar, as más companhias ou as más conversações em algumas traduções corrompem os bons costumes. Vamos fazer como Enoque, vamos escolher andar com Deus e Ele nos encaminhará para os amigos certos, que não irão atrapalhar, mas sim nos ajudar na caminhada da vida. Mas a vida de fé de Enoque não era desenvolvida apenas de forma particular. Enoque era um profeta e ele anunciou com ousadia que Deus viria para julgar o mundo por causa dos seus pecados. Essa profecia é citada em Judas, nos versículos 14 e 15, na carta de Judas, nos versículos 14 e 15. Ele foi o primeiro homem de Deus a profetizar sobre o final dos tempos, e olha que ele estava lá no começo. Um outro detalhe interessante aqui é que o capítulo inteiro menciona o nome de um pai, o nome do seu filho e completa com a frase, e morreu. Mas isso não é dito a respeito de Enoque. Depois de 300 anos andando com Deus, quando ele tinha então 365 anos, Enoque foi arrebatado. Imagine quantas experiências maravilhosas Enoque teve nesses 300 anos andando com Deus. A intimidade, a comunhão que ele desenvolveu com o Senhor. Deus tinha tanto prazer em andar com Enoque andar com ele, que Deus revelava para ele os seus segredos, como revelou algo que ainda vai se cumprir. E Deus tinha também tanto prazer na companhia dele que um belo dia resolveu tomá-lo para si, arrebatá-lo para si. A Bíblia registra apenas 2 homens que foram levados para o céu ainda vivos, Enoque e Elias. Mas hoje nós temos uma promessa dada pelo próprio Senhor Jesus de que todos os que também andarem com Deus em fidelidade, assim como Enoque e Elias, serão arrebatados vivos para o céu. É uma promessa. Não importa quão tenebroso seja o nosso tempo ou quão terríveis sejam as notícias, nós temos a promessa da volta do nosso Senhor Jesus Cristo para nos buscar e estarmos para sempre juntos com Ele. Isso deve servir de motivação e encorajamento para que nós continuemos andando fielmente com o nosso Deus, assim como Enoque, todos os dias, 24 horas por dia. Que o Senhor nos ajude a imitar esse grande exemplo de fé. Amém.